Imagine um programa governamental secreto, onde a ética era uma palavra vazia e a dignidade humana um mero obstáculo. Um programa que transformou os cidadãos em cobaias involuntárias, testando os limites da mente humana com drogas, tortura e manipulação psicológica. Não é ficção científica, é a história real do projeto MKUltra, uma mancha indelével na história da inteligência americana. Uma história que a CIA se esforçou, e ainda se esforça, para manter nas sombras. Este mergulho sombrio começa oficialmente em 1953, sob o pretexto de combater a Guerra Fria psicológica com a União Soviética e a China. O objetivo declarado era desenvolver técnicas de controle mental, interrogatório e lavagem cerebral, uma corrida armamentista da mente. No entanto, sua verdadeira natureza era muito mais sinistra, beirando a loucura. No centro dessa teia de horrores estava Sidney Gottlieb, um químico brilhante, mas com uma visão perturbadoramente distorcida da ciência e da moralidade. Conhecido como o Mago Negro, ou Doutor Veneno, Gottlieb era o chefe de projetos químicos da CIA e o arquiteto principal do MKUltra. Para ele, a mente humana era um campo de batalha a ser conquistado, e qualquer método, por mais cruel que fosse, era justificável em nome da segurança nacional. A paranoia anticomunista e a urgência da Guerra Fria serviram como o pano de fundo perfeito para tais atrocidades, justificando o injustificável. Os experimentos começaram nos Estados Unidos, com cobaias escolhidas entre os mais vulneráveis, prisioneiros, viciados em drogas, pacientes psiquiátricos e até mesmo pessoas comuns, muitas vezes sem o menor conhecimento ou consentimento. Eles se tornaram o material de estudo para os delírios de controle da mente da CIA. Uma das obsessões centrais do projeto era o LSD e outras substâncias psicodélicas. Acreditava-se que essas drogas da verdade poderiam quebrar a resistência de um indivíduo, tornando-o maleável à sugestão e ao controle. Inúmeros indivíduos foram drogados sem seu conhecimento, suas reações meticulosamente observadas e registradas, enquanto suas vidas eram irremediavelmente alteradas. Dentro desse cenário de escuridão, emerge a trágica figura de Frank Olson, um cientista do exército dos EUA, microbiologista e especialista em guerra biológica. Olson era um homem de princípios, mas também um elo vital nos segredos do MKUltra. Em novembro de 1953, durante um retiro de agentes da CIA em Deep Creek Lake, Maryland, Olson foi, sem seu consentimento, drogado com LSD. A droga, administrada por Gottlieb e seus agentes, não era apenas um experimento, era um catalisador para um colapso mental que o levaria à morte. A experiência foi excruciante. Olson, já atormentado por dúvidas morais sobre seu trabalho, mergulhou em uma profunda paranoia e depressão. Ele tentou renunciar, expressando seu dilema ético sobre os experimentos. Seus superiores, em vez de oferecerem ajuda genuína, o enviaram a Nova York para uma avaliação psiquiátrica, com um médico que, sem que ele soubesse, também estava envolvido no programa. Em 28 de novembro de 1953, apenas 9 dias após ser drogado, Frank Olson caiu da janela do 13º andar de seu quarto de hotel em Nova York. A CIA rapidamente classificou o incidente como suicídio, uma narrativa conveniente que escondeu a verdade por décadas. As circunstâncias de sua morte eram, no entanto, repletas de inconsistências e perguntas sem respostas. As evidências no quarto, a posição do corpo, tudo parecia contradizer a versão oficial. A família de Olson, embora inicialmente aceitasse a história, logo começou a suspeitar de algo mais sinistro. A CIA, por sua vez, fez de tudo para enterrar o caso, ocultando seu envolvimento e a verdadeira natureza do programa. A revelação do envolvimento da CIA na morte de Olson anos depois, após investigações e a desclassificação de alguns documentos, apenas arranhou a superfície de um poço de segredos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O horror do MKUltra, no entanto, não se confinou às fronteiras americanas. Como um vírus silencioso, ele se espalhou, infectando comunidades inocentes em outras partes do mundo.
A ambição de Gottlieb e da CIA não conhecia limites geográficos, transformando vilarejos distantes em laboratórios a céu aberto, onde a vida humana era tão descartável quanto um tubo de ensaio vazio. Um dos capítulos mais sombrios e enigmáticos dessa expansão ocorreu na pequena e pacata cidade de Pont-Saint-Esprit, no sul da França, em 1951. Uma praga misteriosa e aterrorizante atingiu a população local, transformando a vida cotidiana em um pesadelo alucinatório. Centenas de pessoas adoeceram subitamente, apresentando sintomas bizarros, alucinações vívidas e aterrorizantes, delírios paranoides, convulsões e agressividade incontrolável. Alguns moradores se jogaram de janelas, outros tentaram se afogar, e muitos foram internados em hospitais psiquiátricos, amarrados a camas enquanto gritavam sobre cobras e flores flamejantes. 7 pessoas morreram, e dezenas ficaram com sequelas mentais permanentes. Oficialmente, a causa foi atribuída a um pão de centeio contaminado por um fungo alucinógeno, o esporão do centeio. No entanto, essa explicação nunca convenceu a todos, e as inconsistências eram gritantes. Como um fungo poderia causar uma reação tão uniforme e específica com um início tão abrupto? Anos mais tarde, com a revelação do MKUltra, as suspeitas se voltaram para a CIA. Evidências e investigações jornalísticas posteriores sugeriram que o incidente em Pont-Saint-Esprit não foi um acidente natural, mas sim um experimento deliberado com LSD ou outra substância psicotrópica, secretamente administrada à população. A cidade se tornou um campo de testes para observar os efeitos do controle mental em massa, com seus cidadãos transformados em vítimas involuntárias de uma guerra psicológica invisível. O sofrimento daquelas pessoas, suas mentes destroçadas e suas vidas destruídas, era o preço pago pela busca insaciável da CIA por poder e controle. A desconsideração pela vida humana era uma constante. A Operação Midnight Climax exemplifica essa moralidade zero de forma chocante. A CIA montou bordéis em São Francisco e Nova York, disfarçados de casas noturnas, onde prostitutas eram pagas para atrair homens. Estes então eram drogados com LSD sem seu conhecimento ou consentimento, enquanto agentes da CIA observavam de trás de espelhos unidirecionais, registrando suas reações e conversas. O objetivo era estudar os efeitos da droga na desinibição e na vulnerabilidade, buscando formas de explorar fraquezas humanas para fins de espionagem ou interrogatório. A ética foi completamente abandonada em nome de uma suposta segurança nacional, transformando seres humanos em meros objetos de estudo e manipulação. A traição não se limitava a cidadãos comuns. Até mesmo alguns agentes da própria CIA foram usados como cobaias, sem saber. Eles foram drogados com LSD em reuniões sociais ou em ambientes de trabalho, suas reações observadas secretamente. A ironia cruel era que aqueles que juraram proteger o país eram, eles próprios, vítimas dos métodos mais obscuros de sua própria agência. Essa traição interna, embora menos conhecida, revela a profundidade da paranoia e da falta de escrúpulos que permeavam o MKUltra. No entanto, pequenas fissuras começaram a aparecer na fachada de segredo. Dentro da própria agência, alguns agentes começaram a questionar a moralidade e a eficácia desses experimentos extremos. O custo humano era inegável, e os resultados práticos eram muitas vezes duvidosos. Essa crescente inquietação interna, embora abafada, foi um dos fatores que contribuíram para o eventual enfraquecimento do programa. Em 1973, diante da crescente pressão pública e de investigações internas, o então diretor da CIA, Richard Helms, deu a ordem para destruir todos os documentos relacionados ao MKUltra. Milhares de arquivos, relatórios e registros foram incinerados, um ato desesperado para apagar a história e enterrar os segredos mais profundos da agência. Helms, que havia sido um dos arquitetos silenciosos do programa, tentou assim garantir que a extensão total de suas atrocidades nunca viesse à tona. Contrariando a intenção de Helms, alguns poucos documentos sobreviveram à purgação. Por pura sorte ou descuido burocrático, uma caixa de registros financeiros foi arquivada incorretamente e escapou da destruição. Esses fragmentos, embora incompletos, foram a prova irrefutável da existência do MKUltra
e de parte de suas operações, revelando um vislumbre chocante da extensão do programa e da depravação de seus métodos. A destruição dos documentos deixou uma sensação amarga de impunidade e a pergunta inquietante: o que mais foi ocultado? O que mais nunca saberemos? O legado de sombras pairava, prometendo futuras revelações e uma busca contínua pela verdade. Apesar da tentativa desesperada de Richard Helms de apagar a história, a verdade sobre o MKUltra não pôde ser completamente enterrada. Nos anos 70, impulsionadas por jornalistas investigativos persistentes e pela pressão pública, as revelações começaram a vir à tona, chocando uma nação que mal podia conceber a extensão da depravação de seu próprio governo. O escândalo do Watergate abriu as portas para uma era de desconfiança e questionamento, e o Congresso dos Eisenhower, respondendo ao clamor popular, instituiu o Comitê Church em 1975. Este comitê, liderado pelo senador Frank Church, foi encarregado de investigar as operações de inteligência ilegais da CIA e de outras agências. As audiências do Comitê Church se tornaram um palco para a verdade, por mais dolorosa que fosse. Fragmentos dos documentos sobreviventes do MKUltra, juntamente com depoimentos de ex-agentes e vítimas, pintaram um quadro sombrio de experimentos antiéticos, violações de direitos humanos e uma completa desconsideração pela vida e pela dignidade. A luta pela verdade foi árdua, enfrentando a resistência e a negação institucional da CIA, mas as revelações foram inegáveis. O público soube, pela primeira vez, que seu governo havia torturado e manipulado cidadãos, tanto no Zimmerlinauer quanto no exterior, em nome de uma segurança nacional nebulosa. Entre as muitas histórias perturbadoras que emergiram, uma conexão controversa e inquietante foi traçada: a do notório Unabomber, Ted Kaczynski. Antes de se tornar um terrorista doméstico, Kaczynski, um prodígio da matemática, foi submetido a intensos experimentos psicológicos na Universidade de Harvard entre 1959 e 1962. Embora não diretamente rotulado como parte do MKUltra, esses estudos, conduzidos pelo psicólogo Henry Murray, eram conhecidos por seu caráter invasivo e humilhante, visando quebrar a psique dos participantes através de abusos verbais e emocionais severos. Acredita-se que o financiamento indireto para tais pesquisas pudesse ter raízes nos programas de controle mental da CIA, dadas as sobreposições de interesse e a atmosfera da época. A participação de Kaczynski nesses experimentos traumáticos é frequentemente citada como um fator crucial na formação de sua ideologia antitecnológica radical e em sua eventual descida ao terrorismo. Os pesquisadores o submeteram a ataques pessoais prolongados, questionando suas crenças mais profundas e sua identidade. Essa experiência, argumentam alguns, pode ter sido a semente para sua profunda desconfiança nas instituições e na sociedade moderna, culminando em sua campanha de bombas que aterrorizou os Estados Unidos por quase 2 décadas. A ideia de que um programa governamental pudesse ter, inadvertidamente, ajudado a moldar um dos terroristas mais infames da história americana é uma das ironias mais sombrias do legado do MKUltra. A busca por justiça, no entanto, continuou. As famílias das vítimas do MKUltra, muitas das quais só descobriram a verdadeira natureza do sofrimento de seus entes queridos anos depois, iniciaram uma batalha legal e moral contra o governo. Elas exigiam reconhecimento, uma admissão oficial de culpa e compensação pelos danos irreparáveis causados. Lentamente, e sob imensa pressão, o governo americano foi forçado a ceder. Em 1995, o presidente Bill Clinton emitiu um pedido formal de desculpas à família de Frank Olson e a outras vítimas, admitindo a responsabilidade do governo pelos experimentos e pela morte de Olson. Foi um arrependimento tardio, uma admissão limitada de culpa, mas um passo em direção à verdade que as famílias tanto buscavam. O legado do MKUltra levanta questões profundas sobre o poder irrestrito do Estado e a ética na pesquisa científica. Ele serve como um lembrete sombrio de como a paranoia e a busca por controle podem levar à mais abjeta desumanização. As lições, no entanto, parecem não ter sido totalmente aprendidas. A vigilância governamental,
O controle de informações e a busca por novas formas de manipulação ainda são temas recorrentes em nossa sociedade. O impacto do MKUltra transcendeu os arquivos secretos e as audiências do Congresso, infiltrando-se na cultura popular. Filmes, séries de televisão e livros frequentemente exploram seus temas de controle mental, experimentos secretos e conspirações governamentais, mantendo a história viva na consciência coletiva. De Stranger Things a The X-Files, a sombra do MKUltra continua a fascinar e a aterrorizar, servindo como um arquétipo para o lado mais sombrio da ciência e da política. A pergunta final que nos assombra é: algo semelhante poderia acontecer novamente? Em um mundo onde a tecnologia avança a passos largos e a linha entre segurança e invasão de privacidade se torna cada vez mais tênue, a capacidade de um Estado de controlar seus cidadãos ou de manipular mentes nunca esteve tão presente. O MKUltra é um eco do passado, um aviso de que algumas sombras nunca desaparecem completamente. A importância de lembrar essa história, de entender suas ramificações éticas e morais, é crucial para garantir que os erros de ontem não se tornem os terrores de amanhã. É um lembrete de que a vigilância e a transparência são as únicas defesas contra o poder descontrolado.